Capítulo 208. Explodindo-os. Assim que Long Shen saiu correndo, Tangvan o alcançou e sussurrou: Long Shen, vou deixar vocês cuidarem deste lado. Deixe Guiyang conosco. Ela e Ezequiel correram para Guiyang. Sem dizer nada, duas de suas horas explodiram quando começaram a lutar loucamente. Os dois seguravam enormes lâminas de vento e gelo enquanto lutavam contra Guiyang. Ambos já odiavam aquele careca até a morte. Se Long Shen não tivesse chegado agora, eles realmente poderiam ter lançado um ataque suicida para levá-lo à morte com eles. Mas desde que Long Shen voltou completamente bem, a confiança deles voltou. Mesmo que perdessem novamente desta vez, com Long Shen presente, eles rapidamente seriam capazes de persegui-los. Guiyang também não se atreveu a ser negligente na frente dos dois. Ele explodiu com toda a sua força. Os três já eram velhos adversários. Eles imediatamente começaram a lutar com força total. Os ventos fortes assobiavam e as explosões soavam sem parar. Long Shen correu diretamente para um mar de inimigos. Atrás dele também estava o grupo de 3 de Song Mingyuan. Os outros discípulos foram todos deixados para trás para defender. Long Shen, vou jogar você fora com o outro lixo. Dos inimigos correndo para encontrá-los, um discípulo central foi o mais rápido e chegou na frente de Long Shen. Ele empurrou sua lança afiada para ele. Long Shen reconheceu aquela pessoa. Ele uma vez o apoiou depois que ele matou aqueles 5 traidores. Mas depois que ele foi exilado, essa pessoa se juntou diretamente à aliança de Guiyang. Agora ele também foi o primeiro a atacá-lo. Long Shen supôs que ele estava tentando mostrar sua lealdade a Guiyang. No momento em que a lança se aproximou de seu corpo, Long Shen usou uma única mão para agarrar firmemente aquela lança, parando-a completamente em seu caminho. Isso chocou a todos. Esse era um discípulo central, e seu poder talvez estivesse apenas um pouco ausente em comparação com Lei Qiansang. Mas sua lança foi pega por Long Shen assim. Sua lâmina de osso ainda estava descansando em seu ombro. Ele havia parado aquele ataque apenas com a mão esquerda. O mais chocante de tudo foi que o corpo de Long Shen não se moveu nem um pouco. Era como se ele estivesse simplesmente segurando um brinquedo de criança. Essa pessoa tentou apressadamente puxar sua lança para trás, mas ficou chocado ao perceber que sua lança não conseguia se mover enquanto a mão de Long Shen estava fechada em torno dela. Ele foi incapaz de movê-lo nem um pouco, não importa o quanto ele tentasse. Enquanto ele ainda estava chocado com isso, Long Shen deu um chute rápido. Antes que essa pessoa pudesse reagir, ele foi chutado bem no estômago. O som de ossos quebrando soou quando aquela pessoa atirou de volta como uma bala de canhão. A força de Long Shen era muito assustadora agora. Os outros discípulos, que vinham correndo, acabaram sendo esmagados por aquela pessoa, causando uma explosão de gritos e ossos quebrando. Além daquele discípulo central, mais de uma dúzia de pessoas atrás dele foram atingidas, quebrando seus ossos e vomitando sangue. Long Shen então jogou a lança. Ele disparou como um raio negro em direção ao discípulo central. Foi incomparavelmente rápido. No momento em que ele percebeu o que estava acontecendo, aquela lança já havia chegado na frente dele. Ele estava morrendo de medo, mas aquela lança apenas roçou sua bochecha.
Aquela longa lança afundou no chão e imediatamente perfurou, deixando apenas um pequeno buraco para mostrar onde havia entrado no chão. Apenas aquele lance foi incrivelmente poderoso. Se ele tivesse sido atingido por aquela lança, nem 10 vidas seriam suficientes. Ele estava tremendo de medo, seu rosto completamente pálido. Olhando para Long Shen, o pavor encheu seus olhos. Um movimento. Não, nem mesmo um movimento. Ele derrotou um discípulo básico assim. Isso deixou todos estupefatos. Desde o início, Long Shen mal se moveu. Ele ainda estava de pé em sua posição original. Tudo o que ele fez foi mover o braço para capturar e lançar aquela lança. Apenas isso foi capaz de derrotar aquele discípulo central. As expressões de Lei Qiansang e dos outros mudaram muito. Long Shen não revelou a menor aura agora ou usou uma habilidade de batalha. Ele o derrotou contando apenas com a força de seu corpo físico. Ambas as partes estavam prestes a iniciar uma batalha caótica, mas o único ataque de Long Shen surpreendeu tanto a todos que todos pararam. O grupo de 3 de Song Mingyuan também ficou completamente chocado com aquela figura preguiçosa com uma lâmina de osso em seu ombro. Não seja descuidado. Todos atacam com toda a sua força, ainda somos muito mais fortes. Apenas deixe Long Shen para mim e para o irmão Lei. Tiexayen gritou e sua aura explodiu. Uma lâmina de água apareceu em sua mão e cortou Long Shen. Lei Qiansang também atacou com ele, querendo derrotar Long Shen no tempo mais rápido. Seguindo as ordens de Tiexayen, todo o seu povo atacou a aliança da Heavens Faction. Além daquele discípulo central que havia sido gravemente ferido por Long Shen, ainda havia 3 outros discípulos centrais atacando Song Mingyuan, Li Ti e Lu Ke. Long Shen, não pense que algum pico de condensação de sangue é algo bom. Na frente de um especialista em transformação de tendão, você ainda não é nada. Tiexayen mais uma vez trouxe sua lâmina de água para baixo, desta vez em erupção usando sua força total absoluta sem deixar nada para trás. Long Shen sorriu levemente. Aquele sorriso continha ridículo, desprezo e desdém absoluto. Sua lâmina de osso finalmente se moveu, cortando o espaço, fazendo o céu e a terra tremerem. Quando a lâmina de osso colidiu com a lâmina de água de Tiexayen, a lâmina de água não teve o menor poder para resistir e imediatamente desmoronou. Quanto a Tiexayen, ele caiu no chão, parecendo incrivelmente miserável. Quando ele olhou mais uma vez para Long Shen, seus olhos estavam cheios de horror. Coma um dos meus punhos. Lei Qiansang esmagou fortemente seu punho que estava coberto com a força do trovão nas costas de Long Shen. Mas Lei Qiansang ficou chocado ao ver que quando seu soco com força total pousou no corpo de Long Shen, tudo o que ele fez foi tremer levemente, nem mesmo precisando dar um único passo. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para o chocado Lei Qiansang, erguendo sua lâmina de osso. Você também pode comer uma das minhas lâminas. Sua lâmina assobiou para Lei Qiansang. Enquanto a lâmina cortava, Lei Qiansang sentiu como se o espaço tivesse se solidificado ao seu redor. Ele sentiu o cheiro da morte vindo para ele. Escudo de trovão. A luz brilhou do corpo de Lei Qiansang e ele ergueu os 2 punhos à sua frente. Incontáveis fios de força do trovão se entrelaçaram ao redor dele, formando um enorme escudo de força do trovão. Estrondo.
Quando a lâmina de osso pousou naquele escudo de trovão, o imenso poder fez a terra tremer, uma onda de sujeira surgindo. O escudo de força do trovão de Lei Qiansang desabou. O chão abaixo dele cedeu e ele ficou extremamente chocado, seus órgãos internos tremendo. Ele estava prestes a recuar quando sentiu uma dor aguda no estômago. O pé de Long Shen já havia pisado ferozmente em seu estômago. Lei Qiansang não aguentou mais, vomitando sangue antes de ser enviado voando. Todos ficaram completamente horrorizados com Long Shen. Apenas que nível de monstro ele era? O que aconteceu no deserto de escombros para ele se tornar tão forte? Aquele primeiro ataque quando ele derrotou aquele discípulo central ainda era compreensível, já que aquele discípulo central havia sido descuidado. Mas agora Tianxian e Lei Qiansang lutaram com toda a força e ainda foram derrotados por Long Shen com um golpe cada. Olhando para Lei Qiansang que ainda estava vomitando sangue, ninguém podia acreditar em seus olhos. As pupilas do ancião Sun se contraíram, isso porque ele viu que Long Shen ainda não havia usado sua base de cultivo. Tudo isso tinha sido apenas de sua força física. Além disso, ele já havia recebido um dos punhos de Lei Qiansang sem sofrer nenhum ferimento. Uma parte disso foi por causa da pele do Golden Horn Python que ele estava usando. Mas o mais importante, foi porque o corpo físico de Long Shen era excepcionalmente anormal, comparável a uma besta mágica de terceiro nível. Exatamente o que aquele pirralho encontrou no deserto de escombros. Como ele se tornou tão forte? Um pouco de preocupação apareceu em seus olhos. A taxa de crescimento de Long Shen foi muito rápida. À medida que Long Shen ficava mais forte, sua própria chance de obter seus segredos diminuía. Ele tinha que pensar em algo rápido. Depois de enviar Lei Qiansang voando, Long Shen mais uma vez começou a caminhar lentamente até eles. Eu já disse que quem tem uma dívida comigo terá que pagar tanto essa dívida quanto os juros. Com seus esquemas sinistros, você fez meus irmãos sangrarem e minha beleza chorar. Você achou que isso ficaria no passado. A cada passo que dava, a aura assassina de Long Shen ficava mais forte. No final, sua aura assassina crescente praticamente se tornou sólida. O atual Long Shen realmente era como um deus da morte prestes a puni-los por seus pecados. Essa lâmina de osso teria que ser a foice de seu deus da morte. Bastardo, não fique tão arrogante. Tianxian e Lei Qiansang rugirão, enormes lâminas aparecendo em suas mãos e cortando Long Shen. Long Shen acenou com sua lâmina de osso. Estrondo. As lâminas de Tianxian e Lei Qiansang foram completamente quebradas. Na frente daquela lâmina de osso, suas próprias lâminas eram tão fracas quanto o vidro. Essas eram armas puldarussas condensadas de seu Ti espiritual com o apoio de seu poder rúnico. No entanto, eles estavam absolutamente impotentes diante da lâmina de osso de Long Shen. Uma única colisão faria com que eles quebrassem. Uma razão era que o próprio poder de Long Shen era tão excepcional. Mas a outra razão era que a lâmina de osso era o dente de uma besta mágica de quarto nível, e era definitivamente a arma mais dura presente. Quando Long Shen encontrou este dente, ele quase desmaiou de alegria. Precisamente estava faltando uma arma tão forte. Demorou uma semana para ele triturar este dente para formar uma alça para ele.
Dentro do deserto de escombros, ele enfrentou inúmeros perigos, mas confiou nessa lâmina de osso para forçar seu caminho através de todos eles. A única coisa lamentável era que, embora essa lâmina de osso fosse incomparavelmente dura, era muito leve. Mas essa falha não impediu que fosse a nova arma favorita de Long Shen. Com esse tipo de arma poderosa, Long Shen não teria que lutar de mãos vazias contra seus oponentes novamente. Ele poderia trazer à tona todo o potencial de seu corpo. Quanto a Tiex Zayen e Lei Qiansang, eles continuaram a lutar freneticamente. Mas Long Shen continuou a usar o mesmo movimento indefinidamente. No instante em que suas armas colidissem com sua lâmina de osso, elas se despedaçariam imediatamente. Isso exigiria que eles condensassem um novo que esgotasse uma quantidade terrível de Ti espiritual. Isso era especialmente verdadeiro considerando a frequência com que eles trocavam golpes. Em apenas algumas respirações, eles atacaram mais de 10 vezes, fazendo com que seu Ti espiritual se esgotasse. Até seus rostos estavam ficando pálidos. Olhando para aquele bastão de incenso, os dois xingaram. Normalmente queimava tão rápido, então por que queimou tão devagar hoje? Já é hora de acabar com isso. A expressão de Long Shen era solene quando ele ergueu sua lâmina de osso no ar. Uma aura imparável surgiu dele. Capítulo 209. Vingando a inimizade. Sentindo aquela aura imparável, as expressões de Lei Qiansang e Tiex Zayen ficaram completamente chocadas. Eles sentiram seus corpos apertarem quando estavam realmente presos no lugar. Esse não foi o efeito de uma habilidade de batalha, mas simplesmente a aura de Long Shen. Foi incrivelmente chocante para eles que ele pudesse usar sua aura de condensação de sangue para prender os dois no lugar. A lâmina de osso de Long Shen cortou impiedosamente. Eles não conseguiam mais se esquivar e, portanto, só podiam atacá-lo de frente. Tanto Tiex Zayen quanto Lei Qiansang gritaram, liberando toda a sua energia para bloquear o ataque. Estrondo. O chão se abriu e a poeira encheu o ar. Duas figuras miseráveis voaram pelo ar, constantemente vomitando sangue. Mas antes mesmo de tocarem o chão, outra figura já havia aparecido na frente deles, uma enorme lâmina de osso mais uma vez cortando. O que? Lei Qiansang e Tiex Zayen ficaram horrorizados, não imaginando que Long Shen atacaria tão rapidamente após seu ataque anterior. Esse ataque anterior já havia causado ferimentos graves. Mas agora um segundo ataque veio antes mesmo de eles se estabilizarem. Nenhum deles sequer teve a chance de estabelecer qualquer defesa. A lâmina de osso se chocou contra os dois, fazendo-os voar imediatamente. A lâmina de osso pode ser dura, mas felizmente para eles, não era nada afiada. Se fosse uma lâmina afiada, ambos teriam sido cortados ao meio. Mas, mesmo assim, a lâmina de osso de Long Shen quebrou diretamente alguns de seus ossos. O local que Long Shen os havia enviado era em direção à facção da Terra do Céu. Todos soltaram um grito assustado quando viram aquelas duas figuras voando. Os dois caíram na frente deles, seus corpos já um tanto deformados. Isso surpreendeu a todos eles. Esses discípulos eram realmente essenciais. Como é que na frente de Long Shen eles pareciam tão fracos quanto coelhos? Ei, o que você está esperando? Você não se lembra do tormento que eles te fizeram passar?
Se você não vai se vingar agora, quando mais você vai? Long Shen gritou para aquelas pessoas atordoadas. As pessoas ficaram atordoadas demais para reagir, mas então uma pessoa atacou e bateu o pé no rosto de Lei Qiansang. Foda-se sua mãe, da última vez você me bateu tanto. Aposto que você nunca pensou que haveria esse dia. Lei Qiansang já teve seus ossos quebrados por Long Shen, e até mesmo seus órgãos internos foram gravemente danificados. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi lançado no ar por um chute daquela pessoa. Tendo enviado Lei Qiansang voando com um único chute, aquela pessoa riu alto. Sua raiva reprimida estava finalmente sendo liberada. Você está pedindo por isso? Lei Qiansang olhou furiosamente para aquela pessoa. Você se atreve a olhar para mim? Vá se fuder. Vendo que Lei Qiansang ainda os xingava, mais de 10 outros avançaram para derrotá-lo. Da última vez, ele atacou a facção Revanars por conta própria e deu a quase todos pelo menos alguns ossos quebrados, humilhando-os completamente. Agora que havia uma oportunidade de se vingar, eles o atacaram, atacando Lei Qiansang e Tiexayen. Os dois estavam gravemente feridos e Long Shen já havia esgotado seu Ti espiritual. Eles eram completamente impotentes contra esses discípulos externos que normalmente poderiam ter derrotado com um golpe de suas mãos. Irmãos, liberem todo o sofrimento e humilhação que vocês tiveram que suportar. Você não precisa se preocupar com as bandeiras. Retribua-lhes 10 vezes a humilhação que lhe fizeram sofrer. Bata neles até a morte por mim, a espere, pelo menos deixe-os com um fôlego. Long Shen lembrou-se de não matá-los naquele último momento. O pessoal de Tangvan e Ezequiel se aproximou e começou a espancar os dois loucamente. Quanto à aliança oposta, eles ainda estavam pasmos com a força de Long Shen. Além dos discípulos principais que ainda estavam lutando, os outros ficaram horrorizados, sem saber se deveriam atacar ou fugir diretamente. O povo de Tangvan e Ezequiel liberou loucamente toda a raiva que havia sido reprimida dentro deles. Mas mesmo em sua fúria, eles ainda não se esqueceram completamente de si mesmos. Ninguém atingiu nenhum ponto vital. E assim a maioria de seus espancamentos acabava em seus membros para evitar matá-los. Até Gouren chegou a bater os pés violentamente algumas vezes. No entanto, ele foi puxado para fora do caminho por outros. A caixa da bandeira atrapalhou muitas pessoas. Quanto ao primeiro discípulo central que Long Shen derrotou, ele viu o que estava acontecendo com os dois e abençoou sua sorte. Embora o ataque de Long Shen fosse forte, ele ainda era capaz de lutar. Mas agora ele agia muito fraco para se levantar. Isso pode ser um pouco embaraçoso, mas foi muito melhor do que os destinos de Lei Qiansang e Tiexayen. Pensando nisso por um momento, ele simplesmente desmaiou e fingiu ter desmaiado. O que estava acontecendo aqui deu um choque em Guiyang, embora ele quisesse ajudar, Tangvan e Ezequiel se recusaram a deixá-lo passar. Embora fosse impossível para os dois derrotá-lo, eles tinham poder mais do que suficiente para bloqueá-lo temporariamente. Uma onda de moral os encheu quando viram o incrível poder de Long Shen. Long Shen, eu vou te matar. Guiyang rugiu furiosamente. Todas as suas runas tatuadas se iluminaram e sua aura explodiu. Lei Qiansang e Tiexayen eram seus aliados, suas mãos esquerda e direita.
A desgraça deles foi uma humilhação para si mesmo. Se não conseguisse reverter a situação, sua fama ficaria manchada. Ele não reservou mais nada, explodindo com toda a força enquanto socava Tangvanher. As lâminas de vento de Tangvanher foram destruídas por aquele soco poderoso, e ainda havia força suficiente por trás de seu punho para chegar impiedosamente bem na frente do rosto dela. Escudo de cristal de gelo. Uma enorme parede de gelo apareceu na frente de Tangvanher, bloqueando o punho de Guiyang. Ele também quebrou quando encontrou o punho de Guiyang. Naquele breve momento, Tangvanher já havia se retirado o suficiente para convocar mais uma vez suas lâminas de vento, enviando-as para atacá-lo. Ambos ficaram realmente chocados com o quão poderoso Guiyang realmente era. Esta foi a primeira vez que ele lutou com tanta força. Os dois usaram todas as suas forças para bloqueá-lo, não o deixando passar. A vitória ou a derrota seria decidida se eles pudessem detê-lo. Isso porque Long Shen já havia alcançado uma superioridade absoluta do seu lado. Enquanto pudessem aguentar, a vitória seria deles. Mas o atual Guiyang agora era como um leão louco, constantemente chovendo ataques afiados sobre eles. Suas lâminas de vento e gelo eram constantemente destruídas, e eles precisavam de tudo para segurá-lo. Long Shen olhou para o bastão de incenso e viu que tudo havia ocorrido muito rapidamente. Só queimou até a metade. Vendo que o lado de Song Mingyuan também estava indo bem, ele decidiu atacar diretamente a aliança adversária, mirando em um dos porta-bandeiras. Pare ele! Aquele porta-bandeira ficou horrorizado e gritou apressadamente para que todos o protegessem enquanto ele fugia. Infelizmente, ele realmente superestimou seus camaradas. Depois de ver dois especialistas poderosos como Lei Qiansang e Tiexayen serem derrotados tão facilmente, nenhum deles tinha esperança de parar tal monstro. O grito daquele porta-bandeira imediatamente fez com que todos fugissem dele, deixando apenas ele de pé em sua posição original. Aquele porta-bandeira ficou mudo, olhando trêmulo para Long Shen com medo. Senhor Long, por favor, não me bata. Vou entregar as bandeiras. Essa pessoa não era estúpida. Vendo que todos o deixaram, como ele poderia enfrentar Long Shen? E agora que todos haviam fugido, não era como se pudessem culpá-lo por entregar as bandeiras. De qualquer forma, não era como se seus discípulos centrais pudessem expulsá-los de suas facções. Eles eram todos discípulos de elite, o melhor que podiam obter. Long Shen ficou inexpressivo quando agarrou aquela pessoa. Assustado, aquela pessoa balbuciou: por favor, poupe-me. Não me mate, não me mate. A primeira coisa que lhe veio à mente não foi que ele seria derrotado, mas que seria morto. Isso porque aquela cena de Long Shen matando aqueles traidores ficou para sempre impressa em sua mente. Ah! Essa pessoa soltou um grito assustado quando foi repentinamente jogada no ar por Long Shen. Ele caiu algumas vezes e se arrastou, percebendo que estava na frente do atordoado Guo Ren. Essa pessoa comemorou por não ter sido morta e respeitosamente estendeu suas bandeiras para Guo Ren. Guo Ren ficou encantado. Quem teria pensado que alguém simplesmente entregaria as bandeiras para ele assim? Mas ele estava prestes a pegá-los quando de repente se lembrou do que Long Shen havia dito a ele no começo. Sua expressão mudou e ele se enfureceu. Que tipo de atitude é essa?
Ajoelhe-se e levante-os acima de sua cabeça em oferenda. Você nunca aprendeu boas maneiras. Você nos atormentou por tanto tempo, não esmagar todos os seus ossos já é contenção suficiente de nossas partes. Você acredita em mim quando digo que vou chamar todos os meus irmãos e bater na sua cabeça para ficar com uma forma completamente nova. Essa pessoa se virou para olhar para as pessoas que o encaravam diabolicamente e suspirou. Ele caiu de joelhos e levantou as bandeiras bem acima de sua cabeça. Por favor, aceite gentilmente minha oferta. O sorriso de Goureno realmente estava prestes a começar a florescer agora. Depois de tanto sofrimento, ele finalmente conseguiu liberar parte dele de volta para seus opressores. Ele estendeu a mão e agarrou as bandeiras, fingindo ser indiferente. Ok, você pode se fuder agora. Lembre-se, da próxima vez você terá que tomar a iniciativa de trazê-los por conta própria, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Vou me fuder agora. Essa pessoa fugiu apressadamente de volta para sua própria facção. Ele já estava feliz por não ter sido espancado. Ao mesmo tempo, ele pensou em se retirar de sua facção. Esta competição era realmente muito assustadora. Ele realmente pensou que seria melhor ser apenas um discípulo externo sem facção. Depois que essa pessoa saiu, outros voaram para ocupar seu lugar. No entanto, alguns deles possuíam um pouco mais de coragem. Para essas pessoas, Goureno chamou seus irmãos de forma extremamente direta para dar-lhes uma bela massagem de punhos e pés. Long Shen arrebatou todas as bandeiras por conta própria. Ele zombou. Isso é o que eles conseguiram por não confiarem um no outro. Sem confiança, como eles possuiriam qualquer poder militar? Eles seriam apenas um monte de areia espalhada. Eles ficariam bem se nada acontecesse, mas assim que encontrassem uma verdadeira ameaça, todos cuidariam de si mesmos. Era também por isso que Long Shen odiava tanto aqueles traidores. Eles traíram a confiança de outras pessoas. Se eles estivessem em uma luta real, eles teriam causado a morte de todos. Long Shen, eu vou te matar. Depois que Long Shen roubou todas as suas bandeiras, Tang Van e Ezekiel foram finalmente incapazes de conter Guiyang. Ele disparou para frente como um leão enfurecido, seus olhos cuspindo chamas enquanto ele esmurrava Long Shen.